Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Versículo a partir do 14. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não andais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero falar sobre justiça objetiva. Deus nos trouxe algo muito direto ao ponto, sem enrolação, sem firulas, sem arrudeios. Deus nos trouxe sempre uma justiça literalmente objetiva. Quem lê a palavra de Deus pode perceber que toda a justiça de Deus que está relacionada na Bíblia Sagrada, ela é extremamente objetiva. E o apóstolo Paulo, ele traz aqui na carta aos Gálatas justamente algo para confirmar isso. Porque outrora já tinha sido falado, e claro, que se nós olharmos o que o apóstolo Paulo está falando aqui, não se afasta, ou não se contradiz, ou não se contrapõe ao que está nos 10 mandamentos. É muito simples. A justiça de Deus em si, ela é simples. E por que ela é simples? Justamente para que nós tenhamos uma compreensão mais fácil e possamos cumpri-la. Possamos andar sobre esta justiça. E é justamente neste ponto que nós paramos para observar o ponto de vista de Deus com relação a nós, seres humanos. Sabendo Deus que nós somos falhos, quis Deus que a sua sabedoria e os seus ensinamentos, eles fossem trazidos de uma maneira muito simplificada para que nós compreendêssemos com facilidade. E aí é muito interessante porque quando nós adentramos naquilo que Deus disponibilizou por meio da sua palavra para que nós aprendamos, ele se mostra que não é um Deus condenador. Ele não é um Deus condenador. Mas ele é um Deus cuidador. E por que isso, pastor? Porque Deus é um Deus cuidador. É muito simples.
se nós observarmos a Bíblia Sagrada, nós observarmos estas palavras ditas aqui pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos perceber que Deus, ele traz a mensagem, ele traz os ensinamentos para que nós saibamos de tudo e possamos cuidar da nossa própria vida de maneira que o conhecimento possa ser um guia sobre nós. E aí nós observamos que Deus não é um Deus punitivo, não é que Deus literalmente fez o inferno, não, eu fiz o inferno porque eu vou botar os desobedientes lá no inferno, não. Deus simplesmente tem a sua criação, Deus tem o seu reino, e é justamente isso que muitos não entendem. Deus tem o seu reino, e aqui é a extensão do reino de Deus, e dentro do reino de Deus existem as suas normas, as suas regras, as suas leis, assim como nós brasileiros, por exemplo, temos as nossas regras, as nossas normas, os nossos princípios, as nossas leis, para que reja a sociedade. E dentro dessas normas, leis e regras, se nós andarmos em conformidade com elas, não teremos nenhum problema com a justiça, com o juiz, com o delegado, com o policial, enfim. É bem verdade que muitas vezes elas são ultrapassadas e a injustiça ela se manifesta, mas levando em consideração as coisas de Deus, isso não é um fato. Isso não é o caso. Porque Deus é um justo juiz. Deus não fará nada em desacordo com aquilo que ele mandou escrever, com aquilo que está em seu manual de regra e fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando nós observamos para isso, nós percebemos que Deus não é um Deus punitivo, mas é um Deus cuidador. Por que é um Deus cuidador? Porque ele traz o conhecimento, porque ele cuida, porque ele atrai as pessoas para que elas aprendam, para que elas saibam, para que elas tenham a liberdade de escolha plena e real. E é muito bonito isso quando nós observamos isso em Deus. Eu parei para imaginar que liberdade Deus nos dá. Que liberdade Deus nos dá. Deus tem todas as suas leis, todas as suas normas, suas regras dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra de Deus. E ali está expresso um manual para aqueles que quiserem seguir, estarem em conformidade com Deus. Está ali, a palavra de Deus está ali. Todos quantos buscarem têm acesso. Todos quantos quiserem têm acesso. Todos quantos quiserem aplicar, quiserem aprender, quiserem desfrutar do que tem na palavra, está aí, expresso. E facilmente compreensível. Mas, ao mesmo tempo, na palavra de Deus está dizendo que se eu não quiser, eu não faço. Se eu não quiser, eu não sigo. Se eu não quiser, eu não estou nem aí. E aí é onde está a beleza e a grandeza da liberdade que Deus nos dá. Deus, ele poderia simplesmente pegar todo mundo e fazer todo mundo ser justo. Deus poderia pegar todo mundo e fazer todo mundo andar em retidão com ele. É fato que ele tem poder para isso. Mas, no princípio de liberdade que Deus colocou dentro da sua palavra, ele nos deu o livre-arbítrio, que é uma palavra que não tem dentro da Bíblia Sagrada, mas que contém dentro da palavra de Deus. Livre-arbítrio, livre escolha, liberdade. É bem verdade que se nós pegarmos
em vários pontos da palavra de Deus, nós iremos perceber Deus expressando isso com muita clareza. Deus diz o seguinte, Deus fala com o rei Asa, que governava sobre Israel. Livro das Crônicas. Olha, rei Asa, se fores comigo, eu irei com vocês. Agora, se virarem as costas para mim, eu virarei as costas para vós. Veja que coisa interessante. A reciprocidade de Deus. Você me quer? Eu lhe quero primeiro. Você me ama? Eu lhe amo primeiro. É assim que Deus age. E ao mesmo tempo, ele nos dá a possibilidade de escolha. Ah, eu não quero Deus. Tudo bem, você não quer, fique à vontade. Agora lembre-se que o reino é meu e o céu é meu. Então Deus fez o inferno, por exemplo, para aqueles que não querem se alinhar a Deus. E isso não é uma punição. Isso é apenas um destino de escolha. Se o reino é meu e eu tenho as minhas regras, as minhas normas, dentro do meu reino, eu quero quem cumpre as minhas leis. É a mesma coisa. Imagine se algum estrangeiro, chegasse aqui no Brasil e quisesse descumprir todas as leis. O que a população brasileira queria? Que ele fosse para a cadeia, que ele fosse punido e que ele tivesse todo o rigor da lei sobre suas costas. Essa era a vontade do brasileiro, assim como é a vontade de Deus para o seu reino. Que no seu reino haja cumprimento das leis, que no seu reino haja aqueles que sigam as leis e que estejam preocupados em andar em conformidade com aquele que é dono do reino. Ele não é só rei, ele é dono do reino. E aí, quando nós percebemos tudo isso, que Deus não é um Deus punitivo, mas é um Deus protetor, nós começamos a entender com muito mais clareza sobre as questões da Bíblia Sagrada. A Bíblia em si, ela é um manual para que nós venhamos a saber como termos uma relação correta, coerente e sadia para com Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo traz esses escritos aqui aos Gálatas, ele simplesmente está trazendo um ensinamento muito prático, que é justamente o que eu falei desde o início. O direito objetivo. É muito simples. Quando nós olhamos o que escreve o apóstolo Paulo aqui, nós percebemos o quanto é objetivo o direito. Ele diz o seguinte: não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Opa! A lei tem que estar acima e nós temos que estar abaixo dela. Quer dizer, nós temos que ser seguidores dela. Nós temos que ser aplicadores da lei. E aí ele traz justamente quem está fora da lei. Preste muita atenção como é direto ao ponto. Adultério. Quem não sabe o que é um adultério? Adulterou, está fora da lei. Adulterou, está fora da lei. E aí talvez alguns digam assim, não, mas minha esposa permite que eu tenha uma amante ou que eu viva com duas mulheres. Espera aí. A lei é sua ou é de Deus? Se a lei é de Deus, você tem que seguir o de Deus, não é o que você acha. Não é o que você imagina, o que você pensa. É o que Deus quer. Deus disse, e sairá o homem de sua casa e unir-se-á a sua esposa. Deus falou de unidade em um casal. Então, fora disso aqui é adultério. É adultério. Essa é a vontade de Deus. O próprio Jesus vem e confirma isso. Então, adultério. Fornicação.
O que seria fornicação? Seria fazer relações antes da hora. Fornicação. Impureza, lascívia, idolatria, que muitas pessoas acham que idolatria é só a imagem de escultura, mas a Bíblia Sagrada diz que o amor ao dinheiro é idolatria. Opa! Se o amor ao dinheiro é idolatria, isso quer dizer que não apenas estátua de escultura pode ser adorado, mas o dinheiro em si pode ser adorado. E o que seria isso? Basicamente colocar esse objeto em um lugar de adoração, em superioridade à sua vida e à palavra. Qualquer coisa que seja colocado em supremacia sobre a sua vida, isso é idolatria. Isso você pode idolatrar uma pessoa, você pode idolatrar um objeto, você pode idolatrar uma imagem de escultura, enfim. Isso aí se expande para essa questão de supremacia sobre a sua vida. Feitiçaria, inimizades, veja como é muito direto ao ponto. Porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. E aí vem umas coisas aqui que eu acho muito interessante, o quanto isso é objetivo e não é falado. Inveja. Inveja. Homicídio, que isso aqui não é suicídio. Homicídio é matar uma pessoa. Bebedice. Falam-se muito em bebedice, mas se esquecem em glutonaria. Comer demais é tão pecado quanto beber demais. E muitas pessoas não param para observar isso na palavra, mas está escrito. E o apóstolo Paulo termina dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É muito simples nós percebermos que essas são as normas do reino. Essas são as regras do reino. Não cumpriu as regras do reino, não fará parte do reino. Não está dentro das conformidades das regras, não fará parte do reino. O próprio Jesus disse isso, e aí isso aqui é apenas uma confirmação daquilo que Jesus havia falado, porque quando nós abrimos João 3:16, a palavra do Senhor diz que Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este crer, no original grego, diz respeito a estar em conformidade, a andar em acordo, a andar na mesma direção, a andar junto no mesmo caminho. Esse crer no original grego já está expresso. Infelizmente, nós temos uma barreira idiomática, mas que isso não é desculpa para que nós digamos que não dá para compreender, até porque Jesus complementa simplificando, dizendo o seguinte: aqueles que estão na luz andam na luz, mas aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que as suas más obras não sejam condenadas. Então imagine que você não lê a palavra e não sabe da palavra. A pergunta é se o que você faz pode ser publicado. Se o que você faz, todas as pessoas podem saber. É simples. Abra-se a julgamento e aí você vai ver como é simples isso que Jesus está dizendo. Se aquilo que você está fazendo é condenável por aqueles que estão em conformidade com a palavra, isso é um problema. E é um problema que, se você quiser ir morar no céu com o Senhor, você precisa resolver. Porque morar no céu é algo muito simples. E é algo para nós pecadores. Não é para alguém,
que nunca pecou, não sei o quê. Eu vejo muita gente reclamar, pecou, se prostituiu, não sei o quê, e depois se arrependeu. Glória a Deus que se arrependeu. Glória a Deus que abandonou o pecado. Glória a Deus que saiu da vida de servidão ao pecado e à carne. E aí não importa se matou gente, não importa se se prostituiu, se traiu mulher, enfim, não importa. Jesus veio para perdoar. Perdoar. E aí tem muita gente que diz assim, mas nós não somos Deus para julgar. Mas vamos com calma. Veja o que Jesus disse no capítulo 3 de João. Porque aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, para que não sejam condenados. Espera aí, quem condena, julga. Porque para poder condenar, eu preciso fazer um julgamento. Então, por exemplo, se eu vejo que um irmão está adulterando a esposa, eu vou puxar na orelha. Fulano, não faz isso, é pecado. Tua esposa merece respeito. Então eu estou julgando que ele fez algo de errado e por este motivo eu estou chamando a atenção dele para o arrependimento. Mas para isso eu preciso julgar. Então a gente precisa ter cuidado no que diz respeito a esse julgamento que a gente não pode fazer. A gente não pode julgar no quesito de dar condenação final. A gente não pode dizer, foi para o inferno ou foi para o céu. Isso a gente não tem poder. Mas a gente pode fazer um julgamento em conformidade com a palavra. Peraí, viveu dentro da palavra, vai para o céu. Viveu fora da palavra, inferno. É simples. Então, quando nós olhamos um todo, nós percebemos um Deus protetor, um Deus que vive em busca de que nós venhamos a acertar e um Deus que deixou muito claro as suas regras, normas e leis para que nós possamos seguir e possamos, assim, desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem para nós. Então, que nós possamos observar esta reta justiça de Deus que está expressa na palavra dele e que está com muita facilidade de compreensão. Se nós olharmos o que diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, não se contrapõe ao que está em João capítulo 3 que Jesus falou. Não se contrapõe aos 10 mandamentos que está escrito no livro do Êxodo e Deuteronômio. Não se contrapõe, só se complementa para facilitar ainda mais a compreensão. Facilitar você entender que tem que abandonar-se caso você esteja fazendo algum tipo destas obras da carne, para que você possa julgar que está fazendo e possa abandonar isso e pedir perdão a Jesus agora, nesse exato momento, hoje. Não deixe para amanhã isso. Hoje, faça isso hoje. E não importa se você está ao vivo nesse exato momento ou se posterior a esse momento, assistindo depois. Que você possa se arrepender hoje daquilo que você está fazendo errado. Que você possa estar alinhado ou alinhada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, porque deixou muito claro que a sua justiça é objetiva. Ela é preto no branco, como a gente costuma falar. É clara e objetiva. Não tem nada subjetivo aqui. Não tem nada complexo aqui que não possa ser compreendido. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos nos posicionar dentro daqueles que se arrependem e que buscam andar em retidão com a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero encerrar. Glória a Deus. Cantando. Revendo Shalom Aleichem. Desejo paz a você. Revendo Shalom Aleichem.
Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Vendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a sua vida. Que vos traga paz ao seu coração. E que você possa se alinhar às leis do Senhor, que são objetivas. E que você possa estar dentro daqueles que estarão com o Senhor na eternidade. E se você está cometendo pecado, eu venho da parte de Deus dizer: se arrependa, em nome de Jesus. E seja feliz com o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.